O chamado da sabedoria, a voz de Deus nos momentos de silêncio. Olá, espero que esteja tudo bem com você. Antes de começarmos, já aproveita para se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Aqui, compartilhamos histórias que transformam vidas e reflexões profundas para te aproximar de Deus. E conta pra gente nos comentários. Você já sentiu Deus falando com você em algum momento especial? Vamos começar. Agora, feche os olhos por um instante e imagine isso. O mundo ao seu redor parece ter parado. Não há barulho de carros, nenhum som de notificações no celular e até mesmo o vento parece ter se acalmado. Tudo o que resta é o silêncio. Para muitos, o silêncio pode parecer desconfortável, quase assustador, mas é nesse espaço que Deus escolhe agir. Ele fala em meio à quietude, em momentos em que nossos corações estão mais receptivos para ouvir algo maior, algo divino. A Bíblia nos diz em Provérbios 2:6: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Deus nos convida a descobrir uma sabedoria que não é deste mundo, mas que transforma completamente nossas vidas. Não é curioso pensar que, enquanto o mundo grita por atenção, Deus sussurra com ternura? Pense comigo, quantas vezes você já se sentiu perdido? Como se estivesse caminhando em um deserto sem fim, sem um ponto de referência, sem respostas. E então, em um momento inesperado, como um raio de luz que atravessa as nuvens, surge uma ideia, uma paz, uma direção clara. Não é coincidência. É o Senhor trabalhando em sua vida, usando o silêncio como sua ferramenta mais poderosa. O silêncio muitas vezes é como o solo antes da chuva. Imagine um campo seco, rachado, que há muito tempo não vê uma gota d'água. Ele parece morto, sem esperança. Mas então, as primeiras gotas caem, tímidas, mas consistentes. Elas penetram profundamente na terra. E em pouco tempo, aquele solo árido começa a florescer. Assim é a sabedoria divina. Ela chega devagar, mas transforma tudo. Mas agora eu te pergunto, o que acontece quando ignoramos esse silêncio? Quando estamos tão ocupados com o barulho da vida que deixamos de perceber os sussurros de Deus? E mais importante, como podemos nos preparar para ouvir essa voz suave em um mundo que nunca para? Continue comigo, porque vamos explorar isso no próximo ponto, e talvez o que você descubra aqui seja exatamente o que precisava ouvir hoje. Agora, imagine estar no meio de uma estrada escura. O farol do carro não funciona, e você não consegue enxergar mais do que alguns passos à frente. O medo começa a tomar conta, mas de repente, uma luz surge ao longe, pequena, mas suficiente para guiar o caminho. Essa luz representa a sabedoria de Deus. A palavra de Deus nos diz em Salmos 119:105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aqui, o salmista compara a orientação divina a uma lâmpada, algo que não revela o destino inteiro de uma vez, mas ilumina o próximo passo. Isso nos ensina que muitas vezes Deus nos guia por partes, nos convidando a confiar nele mesmo quando não enxergamos tudo. Quantas vezes você já se encontrou diante de uma escolha difícil, sentindo que qualquer decisão poderia ser a errada? Talvez fosse um emprego, um relacionamento ou até mesmo algo aparentemente pequeno, mas que pesava como uma montanha. Nessas horas, o que fazemos? Muitos tentam resolver com suas próprias forças, mas acabam perdidos. Deus, no entanto, nos oferece uma solução diferente: buscar sua palavra, alinhar nosso coração com sua vontade e permitir que ele nos guie. Pense em Moisés e o povo de Israel no deserto. Eles não sabiam como atravessar o Mar Vermelho, mas Deus tinha um plano. Ele não mostrou tudo de uma vez, apenas deu a ordem para que Moisés estendesse o cajado. E o que aconteceu? O mar se abriu. O mesmo acontece conosco. Quando obedecemos à direção divina, mesmo sem entender todos os detalhes, Deus age de forma surpreendente. E aqui está o ponto crucial. A sabedoria divina não apenas mostra o caminho, mas nos dá a coragem de segui-lo. É como estar diante de uma porta trancada.
e, de repente, perceber que a chave sempre esteve em suas mãos. O desafio é confiar que essa chave foi dada por Deus e girá-la, mesmo quando não sabemos exatamente o que há do outro lado. Mas agora vem uma pergunta importante. Como podemos desenvolver essa confiança em Deus para que Ele seja o guia constante em nossas decisões? E mais, o que a Bíblia revela sobre os segredos da sabedoria divina que podem transformar completamente a maneira como vivemos? Fique comigo, porque no próximo ponto vamos mergulhar nas profundezas dos ensinamentos bíblicos para desvendar os segredos da sabedoria que transformaram reis, profetas e pessoas comuns em instrumentos do Senhor. O que será que a palavra nos reserva? Imagine um cofre trancado, cheio de joias raras e riquezas incalculáveis, e você está diante dele com a chave em mãos. Essa chave é a sabedoria divina, mas muitas vezes não a usamos porque não entendemos seu verdadeiro valor, ou temos medo de como ela transformará nossas vidas. A sabedoria de Deus não é apenas um guia, é um poder transformador que nos permite enxergar além do óbvio, ver propósito no caos e encontrar força onde tudo parece perdido. A Bíblia nos revela um segredo extraordinário em 1 Coríntios 2, 9 e 10. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Aqui somos convidados a acessar um conhecimento que ultrapassa a compreensão humana, um presente que o próprio Espírito de Deus deseja nos entregar. Considere Salomão, um rei conhecido não por sua força ou riqueza, mas pela sabedoria que pediu a Deus. Quando Deus lhe deu a oportunidade de pedir qualquer coisa, ele não pediu ouro, poder ou longos anos de vida. Ele pediu sabedoria. E o resultado? Ele não só governou com justiça, mas tornou-se um dos homens mais respeitados da história. A chave estava na humildade e no desejo sincero de alinhar seus pensamentos com os de Deus. Agora, pense em sua própria vida. Há situações em que as respostas parecem estar escondidas em um véu de incerteza? Momentos em que suas forças humanas não são suficientes para enfrentar os desafios? Assim como Salomão, você também pode buscar a sabedoria divina e permitir que ela transforme cada decisão, cada passo, cada luta em uma oportunidade para crescer e vencer. Mas há um detalhe importante. A sabedoria divina exige uma entrega, um coração disposto a ouvir e obedecer. Ela não vem para quem está distraído ou preso às coisas superficiais deste mundo. Em vez disso, é um tesouro revelado aos que escolhem buscar a Deus de todo o coração. É por isso que Jesus disse em Mateus 7,7: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. E agora surge uma pergunta que pode mudar tudo. O que precisamos fazer para abrir esse cofre, para deixar que essa sabedoria divina flua em nossa vida, transformando-a de maneira profunda e duradoura? Essa resposta está mais próxima do que você imagina e nos levará a um novo patamar de entendimento. Vamos descobrir isso juntos no próximo ponto. Pense no momento em que você está diante de um espelho. O reflexo que você vê não é apenas uma imagem, é uma representação de quem você acredita ser. Mas e se o espelho pudesse mostrar mais? E se ele revelasse o que está por trás do que os olhos enxergam? Assim é a sabedoria divina. Ela não apenas ilumina o que está ao nosso redor, mas transforma quem somos por dentro. Em Provérbios 4, 7 está escrito: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, e com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Aqui, a palavra de Deus nos ensina que a sabedoria não é algo opcional, mas essencial. Ela é como o alicerce de uma casa. Sem ela, tudo o que construímos corre o risco de desabar. No entanto, a sabedoria divina não é estática. Ela molda, renova e transforma. Considere o apóstolo Paulo. Antes de encontrar Jesus no caminho para Damasco, ele era Saulo, um homem cheio de convicções, mas cego para a verdade. Quando teve seu encontro com Cristo,
a sabedoria divina abriu seus olhos, literalmente e espiritualmente. Ele deixou de perseguir os cristãos para se tornar um dos maiores proclamadores do Evangelho. Esse é o poder transformador da sabedoria de Deus. Ela não apenas muda o que fazemos, mas redefine quem somos. Agora, pense em sua própria jornada. Existem hábitos, pensamentos ou sentimentos que parecem estar no controle da sua vida? Talvez sejam dúvidas, medos ou mesmo decisões que você não consegue tomar. Assim como Paulo, você também pode experimentar uma transformação radical ao se abrir para a sabedoria divina. Mas essa transformação exige mais do que um desejo. Ela requer ação. Em Romanos 12:2, somos chamados a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso significa que a verdadeira mudança começa de dentro para fora, quando permitimos que Deus molde nossos pensamentos e atitudes com sua sabedoria. E é aqui que surge uma questão profunda. Como podemos não apenas receber a sabedoria divina, mas também aplicá-la de maneira prática em nossas vidas, nas pequenas e grandes decisões? Essa resposta é o que nos levará ao último segredo revelado pela Bíblia, onde os mistérios se tornam clareza e as promessas divinas se tornam realidades. Vamos seguir juntos para desvendar isso no próximo ponto. Agora que você já caminhou conosco por toda essa jornada de sabedoria divina, chegamos ao último ponto, e ele é a chave que desbloqueia tudo o que falamos até aqui. A verdadeira sabedoria de Deus não se limita a ensinamentos e reflexões. Ela é algo que deve ser vivido, experimentado e, acima de tudo, compartilhado. Pois, como nos ensina Tiago 3,17, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, indulgente, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. A sabedoria divina não é um conhecimento que nos deixa soberbos ou distantes dos outros. Ela nos aproxima, nos transforma e nos leva a viver de maneira mais plena e verdadeira. A sabedoria de Deus não apenas nos direciona em nossos caminhos, mas nos ensina a viver de maneira prática e compassiva. Ela é como uma árvore frutífera, que não apenas tem raízes profundas, mas também produz frutos que alimentam os outros. Quando buscamos a sabedoria divina, não somos os únicos beneficiados. As nossas ações, atitudes e decisões influenciam aqueles ao nosso redor. Quando pensamos em sabedoria, muitos imaginam algo distante, quase intangível, algo que só pessoas extremamente sábias ou religiosas possuem. Mas, na realidade, a sabedoria divina é acessível a todos que a buscam com um coração sincero. Ela não é uma carga pesada, mas uma leveza que se reflete em nossas relações, no modo como enfrentamos as adversidades e no amor que espalhamos por onde passamos. A Bíblia nos ensina, em Provérbios 11:30, que o fruto da justiça é a árvore de vida, e quem ganha almas é sábio. Esse versículo não fala apenas da sabedoria de fazer boas escolhas, mas também da sabedoria de viver de maneira que inspire outros a buscar a mesma transformação em suas próprias vidas. A verdadeira sabedoria divina não é para ser guardada, mas compartilhada. Ela nos ensina a viver com propósito e, mais importante ainda, a conduzir outros ao caminho da verdade e da vida. Agora, ao refletir sobre tudo o que discutimos, surge uma pergunta final. Você está disposto a permitir que a sabedoria de Deus se torne a base da sua vida, a transformar seu coração e suas ações e a ser um instrumento de transformação para aqueles ao seu redor? O caminho para isso está diante de você. A sabedoria divina está disponível, esperando ser descoberta por aqueles que a buscam com fé. E assim, a vida se torna mais do que um simples viver. Se torna uma jornada de crescimento, aprendizado e, acima de tudo, de amor e verdade. Ao tomarmos essa decisão, nossa vida será marcada por frutos de sabedoria que serão multiplicados e espalhados por todos os cantos, transformando não apenas nossa jornada, mas o mundo ao nosso redor. Ao longo dessa jornada,
vimos que a sabedoria divina não é apenas uma informação distante ou uma conquista inalcançável, mas uma presença real, acessível e transformadora. A sabedoria de Deus tem o poder de mudar nossa forma de ver o mundo, de tomar decisões mais sábias e de viver uma vida mais alinhada com o seu propósito. A história de Salomão, que escolheu a sabedoria acima de tudo, e de Paulo, cuja vida foi radicalmente transformada pelo encontro com Deus, nos mostra que todos nós podemos acessar essa sabedoria, independentemente do momento ou da situação em que estamos. A sabedoria divina, como aprendemos, vai muito além do entendimento intelectual. Ela é prática. Ela nos guia em nossas escolhas diárias e molda o nosso caráter. Em Provérbios 4:7, Deus nos convida a fazer da sabedoria a base de nossas vidas, porque é através dela que encontramos paz, clareza e direção. Quando escolhemos viver com sabedoria divina, não só nos transformamos, mas também impactamos a vida de todos ao nosso redor. A sabedoria se espalha e juntos podemos fazer a diferença no mundo. Mas essa transformação exige ação. Precisamos buscar a sabedoria de Deus em oração, no estudo das Escrituras e na prática diária. Só assim podemos viver uma vida plena, cheia de propósito e ser luz para os outros. Cada passo que damos em direção à sabedoria de Deus é um passo rumo a uma vida mais abundante e cheia de graça. Agora, eu te convido a refletir. Você está pronto para abraçar a sabedoria divina e permitir que ela transforme cada aspecto da sua vida? Se a resposta for sim, busque com coração sincero, e Deus, com sua infinita bondade, revelará sua sabedoria a você. E se essa reflexão tocou seu coração, compartilhe com aqueles que precisam ouvir essas palavras. Comente abaixo, conte-nos o que achou e como a sabedoria de Deus tem impactado a sua vida. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem de transformação. Juntos, podemos espalhar essa luz e fazer com que a sabedoria divina alcance o maior número de corações possível.